hoje eu quero convidar aqui o nosso irmão José Carlos, mais conhecido como Cocó. Eu não podia deixar de falar, Zé Carlos, desculpa. A gente tem intimidade para isso, né? Irmãos, o Zé Carlos está aqui na igreja. Quando a igreja fez 2 anos, o Zé Carlos chegou aqui. E ele vai contar a história dele para vocês. Então nós temos uma história com o Zé Carlos, eu tenho uma história com ele. E estou muito feliz, porque no dia que eu vi ele a primeira vez, na situação em que ele estava, o Senhor já me mostrava que um dia ele estaria aqui. E é isso que Jesus faz. Ele acredita em quem nós não acreditamos. Ele vê valor em quem você e eu não vemos. Por isso, não despreze a sua história, porque o próximo pode ser você, está aqui. Amém? E eu queria pedir que você ficasse de pé no seu lugar e que você pudesse estender a sua mão, não só para abençoá-lo, mas também em uma postura de rendição ao Senhor, dizendo: Senhor, fala comigo, ministra na minha vida através da vida do José Carlos. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigada pela vida do José Carlos, Senhor. Obrigada porque eu sei que essa história de fé é uma história marcada de cuidado, da misericórdia, de livramentos, da bondade do Senhor. E nós seremos edificados, fortalecidos nessa noite. E como é bom saber que a história dele continua, Senhor. Como é bom saber que hoje, nessa noite, nós que estamos aqui, podemos testemunhar a verdade do agir do Senhor. Então usa a vida dele, Pai. Fala conosco. E que nós estejamos dispostos a ouvir a Tua voz e a sermos transformados pela Tua palavra que é poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa noite, gente. Tudo bem? Amém. Pode abaixar um pouquinho aqui, por favor. Obrigado. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 1. Amém? Todo mundo abriu? Amém? Bom, creio que todo mundo abriu. Amém é meu, na verdade. Vou começar do 1, isso. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despertou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos ressuscitará, para que vivamos a sua presença. Conhecemos ao Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quem lê até aqui? Aqui, no livro de Oséias, é o profeta falando, tipo, desculpa, gente, estou nervoso. A história, o contexto é que Efraim e Israel, eles caíram em pecado. Então eles praticaram iniquidade, prostituição, e eles se renderam ao pecado. E aqui o profeta ele fala: Jesus, o Senhor nosso Deus, ele trará a sua justiça e a vida dele novamente. A justiça que é limpa de Deus, ele traria para aquela cidade, limparia tudo, ou seja, para limpar tudo aquilo de mal que foi construído, ele precisaria destruir elas. Então aqui que ele fala, o profeta ele fala: conhecemos ao Senhor dali para frente, porque tudo aquilo que o pecado já tinha feito raiz seria destruído. E da nova vida de Deus para frente precisaria ser o conhecimento de Deus para aquele povo não cair mais. E esse é particularmente o versículo 3, é algo que eu carrego para minha vida, que é conhecer o Senhor. Assim? Conhecer o Senhor para que a gente não venha ser enraizado no pecado e assim em diante, que Ele é a raiz de toda a vida. Bom, ligando a minha vida, para quem não me conhece, já foi apresentado, José Carlos. Não precisa me chamar de Cocó, por favor, não escutem a pastora Natália. Eu tenho 22 anos, eu não nasci aqui em Betim, eu nasci no estado do Piauí, em Parnaíba.
na cidade. Eu vim para cá com 5 anos de idade, quando minha avó ela faleceu lá. Então, eu não sei como está hoje lá, mas creio que as coisas elas melhoraram. Mas naquela época o emprego era muito escasso. Eu lembro que a minha mãe falava que lá só tinha, no bairro inteiro, tinha só um centro de distribuição da Marabras. Não sei quem conhece aqui, mas tinha um centro de distribuição da Marabras onde toda a população do bairro literalmente trabalhava lá, seja de motorista, seja de auxiliar de logística. Toda a população do bairro trabalhava lá. Então, por ter só essa demanda de emprego próximo, tinha que sair da cidade. Minha mãe ela não podia, então ela decidiu vir para cá, que até hoje em dia tem várias demandas de emprego e a parte da família ela também está aqui, a maioria da família. Minha mãe veio para cá, ela deixou tudo que ela conhecia lá para tentar algo novo aqui. E eu vim com ela, eu era criança. Minha mãe ela veio para cá. A gente morou muito tempo de favor na casa de parentes. Mas graças a Deus nunca faltou comida. Não posso falar que eu passei fome, porque senão vou estar mentindo. Graças a Deus, Deus sempre proveu através de pessoas, sempre ter o que comer em casa. Mas para chegar aqui, minha mãe ela não tinha uma formação técnica ou muito menos ensino médio. Minha mãe parou estudar no segundo ano. Então, para arrumar um emprego foi bem complicado no início, porque quem contrata uma pessoa que não tem nem o ensino médio completo? Então, o primeiro emprego que minha mãe ela encontrou foi como diarista na casa de uma pessoa aqui de Alterosa. Eu até estava conversando com a Natália hoje. O filho dessa pessoa que minha mãe trabalhou, minha mãe sempre foi amiga dela. E o filho dela é uma das pessoas que é um dos meus maiores amigos hoje em dia, que não me deixou me perder mais para frente. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Assim a gente seguiu. Minha mãe ela trabalhou na casa dessa pessoa por volta de um ano e meio por aí. Até que minha mãe achou um emprego que era melhor, pagava melhor, numa padaria. Ela trabalhava de madrugada, montando entregas para empresas, como lanche, café da manhã. Ela trabalhava madrugada e assim minha mãe teve esse emprego por 13 anos e ali a gente foi suprido por esse emprego. Quero que saiba que até esse tempo sempre foi eu e minha mãe. Eu nunca conheci meu pai. Meu pai, eu não sei. Eu sei o nome do meu pai por causa de outra questão, mas registrado na certidão de nascimento eu não conheço meu pai. Sei que o nome dele é Júlio César e só isso. Então, desde que eu nasci sempre foi eu e minha mãe, só nós dois. Em 2015, minha mãe ela eu ganhei um irmão. Minha mãe ela ficou grávida e ganhou o João. Conheceu um homem, ficou grávida e ganhou o João. O João, ele tem pai, hoje em dia não mais, porque o pai dele se foi, mas ele tem uma mãe que ama muito ele. A partir desse momento, minha mãe, as coisas elas se complicaram um pouco. Porque, assim, eu não sei, mas eu acredito que quando você está gestante, sua imunidade, ela vira uma bagunça, todo o seu sistema, ele fica complicado. Então, acredito que seja por isso que aconteceu o que eu vou falar agora. Não que ela adquiriu. Mas com a baixa imunidade que ela por causa da gestação, ela descobriu um tumor no pulmão. Ela descobriu um tumor benigno e ela optou por não me falar isso. Ela escondeu de mim e naquela época eu também não acredito que eu não podia fazer muita coisa, eu só era uma criança. Mas ela não me falou nada. Ela ia pro médico. Na intenção, ela ia para o médico para rever os exames desse tumor dela. Só que ela usava meu irmão como desculpa. E como eu não tinha um convívio, era a minha primeira vez como um convívio de uma criança em casa, eu acreditava naquilo. Porque para mim é o certo, você levar uma criança no médico para fazer os exames dela. É um cuidado que você tem com o recém-nascido. A imunidade dele não é tão alta igual a de um adulto, de um adolescente. Então eu acreditava naquilo. Minha mãe ia, ela se consultava, na maioria das vezes era para ela, e eu nunca soube disso. E assim a gente foi. E até que no dia 9 de abril do ano de 2018, eu saí de casa cedo, porque eu lembro que eu fui assistir jogo, gente. Fui assistir o final do Campeonato Mineiro. E eu voltei para casa muito tarde, porque eu fiquei com vários amigos pra gente ficar lá. O Cruzeiro ganhou, isso aí. Aí a gente ficou lá para comemorar, eu cheguei em casa muito tarde. Eu lembro que a minha mãe, ela tava em casa me esperando na sala, já era tarde, já era quase meia-noite. E aquilo ali eu não sabia que era a última vez que eu ia ver minha mãe. Minha mãe, ela tava me esperando, ela me deu um abraço e a gente foi dormir. Ela me xingou porque eu cheguei tarde, aí a gente deu um abraço e foi dormir.
Na madrugada do dia 9, de domingo para segunda, né, na madrugada de segunda, minha mãe ela bateu no meu quarto passando mal. Minha mãe não estava conseguindo ficar de pé. E ali eu fiquei muito assustado com essas coisas. Tipo, eu nunca vi minha mãe ali, eu nunca vi ninguém passando mal daquele jeito. Então, quando a minha mãe bateu na porta do meu quarto, não conseguindo ficar de pé, aquilo me assustou muito. E a minha mãe, eu levei minha mãe para a sala, fiquei lá com meu irmão, e a gente chamou a ambulância veio. Eu liguei para uma amiga da minha mãe, que nessa altura, minha mãe ela já tinha deixado o emprego da padaria, e ela tinha arrumado um emprego como ajudante de restaurante. Essa amiga da minha mãe, chama Marisete, eu liguei para ela, porque naquela época ela era muito amiga da minha mãe, então tipo, era o contato mais cotidiano que ela tinha com a amizade. Eu liguei para minha mãe, para a Marisete, aí a Marisete veio. Quando a Marisete chegou, minha mãe já estava no UAI, antigamente ele ficava aqui na Principal do Terosa, e a minha mãe ela já estava lá. A Marisete veio lá em casa, acalmou um pouco a gente, eu e meu irmão, e ela foi para o UAI ver minha mãe. Pouco tempo depois ela voltou e aí ela me levou. Na verdade a Marisete voltou e falou assim, os médicos estão pedindo um parente próximo da sua mãe. Eu não sabia que era para dar notícia para um parente próximo. Eu bati na casa da minha tia e a gente foi lá. Aí até que eles vieram e deram a notícia que minha mãe ela faleceu devido a complicações do tumor. O tumor ele estourou e minha mãe teve hemorragia interna. E ela veio a falecer naquela manhã, na verdade. E ali eu não soube o que fazer. Tipo, foi literalmente quando eu soube de tudo, que minha mãe estava mal por causa de um tumor, que ela me escondia o tumor. Não foi naquele dia, na verdade. Foi 3 dias depois, quando eu peguei a certidão de óbito e li a causa da morte. Eu fiquei muito culpado por aquilo, porque desde o início que eu nasci até o último dia da minha mãe, aí era só nós dois. E eu nunca percebi que minha mãe estava mal. É bom explicar também que dias antes disso acontecer, minha mãe ela tinha pegado uma gripe. Eu acredito que pela baixa imunidade que o tumor ele causava, a gripe se tornou uma pneumonia e houve complicações nesse processo. Então, daquele dia em diante, sobrou só eu e meu irmão. Desculpa. Sobrou só eu e meu irmão. E a gente assim foi. Eu era de menor ainda, eu não podia legalmente ficar com meu irmão. Eu comuniquei ao pai dele sim, que a minha mãe tinha falecido. E o pai dele sabia. O pai dele morava em Santa Luzia. Só que ele veio, ele comunicou, vou ser mais presente porque só tem vocês dois. E eu lembro que eu não fiquei com a minha família. Minha família, depois de um tempo, houve problemas com ela todos, com todos os membros que complicaram o cotidiano. Família é complicado, todo mundo sabe. Mas eu perdi o contato com a minha durante um tempo. E assim foi, eu fiquei na casa dessa amiga da minha mãe, do restaurante. Ela me adotou e assim ela cuidou de mim. E eu fiquei durante 1 mês com meu irmão. Eu assumia cuidar do meu irmão porque era o que tinha. Eu não podia simplesmente entregar ele para o pai dele, sendo legalmente o certo a se fazer, porque meu irmão não convivia lá. Meu irmão ele era pessoas novas e todo mundo que meu irmão conhecia estava aqui, escola, amigos de escola, amigos da minha mãe, enfim, todo mundo que a gente conhecia estava aqui. E assim a gente foi indo até que a escola, creio eu que seja a escola, né? A creche soube e comunicou com o conselho tutelar. Ela fez a parte dela. Na época eu fiquei um pouco com raiva daquilo, porque eu queria ficar com meu irmão. Era a pessoa mais próxima, eram as lembranças que eu tinha dele. Então eu não queria me afastar dele. E então o conselho tutelar veio e fez uma reunião, convocou eu, o pai do João, a Marisete, que estava com a minha guarda. E ali eles comunicaram, legalmente falando, você não pode ficar com o seu irmão, porque eu era de menor, eu não tinha nenhum emprego ainda. Então o seu irmão precisa ir para a casa do pai dele, que é o certo a se fazer. Assim foi, meu irmão foi, e aquilo lá foi mais um baque que eu precisei enfrentar, que eu tinha perdido minha mãe e tinha perdido o contato do dia a dia com meu irmão. E ali eu me senti muito sozinho, e dali em diante foi assim. Meu irmão ele foi morar lá. Hoje em dia meu irmão tem uma família que ama ele. Infelizmente o pai dele se foi, mas ele tem uma mãe, é a mãe dele. Não está no papel, mas é a mãe dele. A mãe dele cuida dele com amor e cuidado. E isso me dá mais tranquilidade de ver minha vida hoje em dia, porque eu sei que ele está numa casa que ama ele tem uma irmã que ama ele tem amigos da escola que amam ele.
isso me dá mais tranquilidade. Só que naquela época, quando você é adolescente, quando você toma tanto baque assim, você fica sem saber o que fazer. Você culpa pessoas, você culpa a vida. E quando eu citei com a Natália, eu falei com ela que desde quando eu estudava lá na escola em Parnaíba, era uma escola católica que ela não doutrinava ninguém. Ela só era administrada pela Igreja Católica. Mas mesmo assim eu conhecia a história de Jesus desde aquela época. Eu sabia que Jesus tinha morrido por mim, mas não sabia por qual motivo. E assim eu fui indo. E eu lembro que no dia que minha mãe passou mal, eu orei. Foi a primeira vez que eu orei de verdade. Eu falei assim: ô Deus, salva minha mãe, por favor. Eu nunca vi minha mãe assim, eu não quero perder ela. Traz minha mãe de volta para casa. Aí minha mãe faleceu e eu fiquei num pensamento de ficar: poxa vida, Deus, tanta gente aí fora fazendo coisa errada, roubando, matando, e eu olhava: minha mãe, isso não é justo. As pessoas elas vinham até mim e falavam: procura uma igreja para você, procura Jesus, você vai precisar dele. E eu falava naquele desdém: beleza, vou lá. Só que na minha cabeça eu pensava isso de Jesus, sabe? Jesus, ele não salvou minha mãe. Na primeira vez que eu orei com rendição de verdade, não deu certo. Mas dali em diante eu fui assim. Era difícil. Obrigado. Agora eu sei porque você precisa disso. Dali em diante foi bem difícil, porque eu era o intruso daquela casa. Toda uma família já tinha sido formada na casa que eu morava. Já tinham filhos casados, a Marisete já era avó. Então era eu que era o intruso naquela casa. As coisas realmente eram difíceis, eram mais complicadas. Mas graças a Deus eu tinha um lugar para morar, eu tinha um lugar para dormir, eu tinha uma comida para comer. E eu preciso frisar aqui que eu agradeço muito aos meus amigos, que eles me ajudaram a terminar a escola. Porque quando eu fiquei naquilo, eu pensava: mas não tem mais porquê. Eu perdi a convicção de ter um sonho, estabelecer um sonho. Porque aquilo foi bem difícil para mim. Então eu falava: vou abandonar a escola e vou arrumar um emprego que é mais fácil. Que vai ser mais fácil de algum dia tirar meu irmão, trazer meu irmão de volta para mim, para a gente morar junto, para a gente crescer junto. Eu pensava daquela forma, mas meus amigos eles não deixaram. Porque quem me disse, antigamente já era difícil arrumar um emprego com ensino médio incompleto, hoje em dia mais ainda, eles pedem bem mais. Então eu fico muito agradecido por eles não ter deixado eu desistir. E assim foi, durante um tempo, até o momento que minha mente estava ocupada, que eu não pensava naquilo, que eu pensava em outras coisas, era legal, era 10, era show. A gente saía, infelizmente eu me envolvi com coisa errada também. A gente saía, bebia, usava coisas. Só que ali, até aquele caminho, até o processo de encontrar Jesus a primeira vez, foi dolorido. Porque até, como eu estava falando, até o momento, no intervalo de corte em que minha mente não tinha tempo de silêncio para suprir aquilo, eu ia ignorando o luto com momentos que eu não pensava, eu procurava ocupar minha mente, e ali a gente seguia. Eu seguia, na verdade, né? Ali eu seguia daquela forma, até que um dia, uma palestra na escola, que não falava nem de Jesus, falava sobre sonhos, sabe? Era um irmão aqui da igreja, ele foi na escola e fez essa palestra, falava de sonhos, falava de como a gente se encontra perdido, sem objetivo, e ali ele foi descrevendo a minha vida. E naquela altura eu já tinha tentado de tudo, e não tinha dado certo, era simples um corte da vida na qual eu não pensava e dava certo porque eu não pensava naquilo. Então não me deixava triste na prática, até eu chegar em casa, até eu deitar sozinho, até eu pensar naquilo, até as lembranças virem. E nesse processo eu atrasei muito o luto, eu não encarei ele de primeira. Fui procurando brechas e brechas até esse momento acontecer. E quando aconteceu, eu lembro que na escola eu chorei muito e eu tive muito apoio pedagógico e de pessoas da escola. Eles me ajudaram. Na mesma semana, me chamaram para vir num culto aqui. Eu lembro que a palestra foi numa sexta-feira e eu vim num culto de domingo aqui na Igreja Braço do Pai. E naquela época eu ainda tinha o pensamento de: nossa, quando eu orei para Jesus, ele não salvou minha mãe. Então, eu tô aqui. E eu nem sabia por que eu estava aqui. Eu estava aqui porque me convidaram. Porque eu queria ser educado e eu não queria recusar o tempo que a pessoa gastou me mandando uma mensagem, se preocupando comigo. Realmente, eu estava aqui por isso. Mas
eu comecei a perceber as coisas e me apresentaram, realmente, não me apresentaram um evangelho de falar, daqui para frente, se você está Jesus, você não vai ter dias ruins, você não vai ter lembranças que vão te deixar tristes por causa da saudade, não por causa de ser lembranças, mas por causa da saudade. Não me falaram isso, falaram o verdadeiro. Eu ia ter força para andar, eu ia ter força para continuar. E eu nunca tinha sido apresentado desse jeito o evangelho. E aí eu pensei, tá, eu já tentei de tudo, então essa é a última vez que eu vou fazer alguma coisa, vou me arriscar de cabeça em algo. E a Natália falou que eu estou aqui desde pouco tempo depois que a igreja fez 8 anos, e desde aqui eu estou. E no início eu quase saí fora, porque a questão do luto que eu falei, como eu encontrava, vivia dias procurando momentos para esquecer aquilo que aconteceu, para fazer uma nuvem naquilo que aconteceu, eu tive que enfrentar o luto de verdade, porque era necessário. Você tem que enfrentar o luto. Quanto mais você adia, algum tempo da sua vida você vai ter que enfrentar. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive que, quando eu comecei a ter as práticas, quando eu comecei a ter o convívio, eu tive que enfrentar o meu luto, eu tive que enfrentar a saudade, eu tive que enfrentar ficar sozinho em casa. E nesse momento, lembrar daquilo, de tudo aquilo, sem que me afetasse ou sem que me atrapalhasse durante meu dia. E assim a gente foi indo. Nos primeiros meses foram difíceis, que como eu falei aqui no livro de Oséias, era algo ruim que tinha sido construído em mim e que estava sendo destruído. Então, realmente ia doer, realmente ia ser ruim, realmente ia ser difícil, eu tive vontade de desistir. E eu ainda, até hoje, né, na verdade, não com mais frequência, mas eu tomei uma escolha muito difícil naquela época. Na verdade, foi a escolha errada, porque quando eu fiz 18 anos, eu fui morar sozinho e eu tive a grande ideia de morar onde eu morava, onde aconteceu tudo com minha mãe. Então, o quarto que eu dormia, eu voltei a dormir. A sala que eu almoçava com minha mãe, eu voltei a almoçar lá. Só que eu fazia tudo isso sozinho. E aquilo foi bem complicado para mim. Eu acredito até hoje que não foi a escolha certa que eu tomei. Se eu pudesse voltar, eu escolheria outro lugar. Mas assim, a gente foi. Eu lembro que naquela época eu fiquei muito ruim, muito para baixo. Eu vivia literalmente para baixo. Novamente, eu estava me vendo voltando a procurar momentos para apagar aquilo da minha mente. Mas a culpa era minha de estar ali. Eu podia ter escolhido outro lugar, mas eu escolhi morar naquele lugar porque era uma lembrança que eu tinha e por outros fatores. E foi uma escolha errada. Eu não deveria ter voltado. O problema era a casa? Não, o problema era eu. Era o que foi construído lá comigo e minha família. E eu tive que enfrentar aquilo de novo. E até que Jesus, da forma dele, ele me tirou de lá. Eu fui morar com um amigo. Passei um tempo morando com um amigo. Nesse tempo, tirando que foi ruim, foi bom, óbvio. Só que esse tempo eu voltei a ter o que eu não tinha há um tempo. Eu voltei a sentar e almoçar com outras pessoas. Eu voltei a sentar na mesa e conversar com outras pessoas. Eu voltei a ter momentos alegres assistindo filmes com outras pessoas. Ali foi muito bom. Eu aprendi muito e também me curou muito. E mesmo não vendo, percebendo isso hoje, naquela época era o jeito que, através das minhas escolhas que fizeram eu atrasar um pouco, era Jesus cuidando de mim até aquele momento. Não foi da forma que eu queria, salvando a minha mãe, mas foi da forma que ele fez, com pessoas diferentes, com pessoas novas, com uma casa nova, com lugares novos, lugares a quais eu não precisava encontrar para cortar aquele momento da minha vida, para esquecer aquilo. Eram lugares na qual eu era aceito. Eu, obviamente, sou diferente de todo mundo, mas sempre melhorando. Mas eram lugares que me faziam sentir em casa, na qual eu tinha me esquecido como que era. Realmente eu tinha me esquecido como que era. As coisas eram muito solitárias até aquele ponto. Então eu saí de lá, tem acho que 3 anos, quase 4. Hoje em dia eu moro na casa que eu estou morando hoje em dia. Hoje em dia eu moro sozinho, mas eu não me sinto mais sozinho. Eu não me sinto mais sozinho em casa, eu sento para almoçar sozinho, mas eu não me sinto mais sozinho. Depois que Jesus, que nem no livro de Oséias, ele
destruiu tudo aquilo de ruim que foi construído em mim, hoje em dia tem algo novo que me faz crer, que me faz ter a convicção de que eu não estou sozinho, de que eu tenho uma casa, de que eu tenho pessoas que eu conheço e que quando eu cumprimento, me cumprimentam de volta com um sorriso. Então isso me incentiva a dar um sorriso de volta para elas. Hoje em dia eu tenho pessoas nas quais eu posso confiar, na qual eu posso realmente me abrir de novo, na qual eu não preciso me esconder por trás de um muro de ser, nossa, eu sou homem, eu preciso ser forte, eu preciso aguentar as coisas caladas. Eu não preciso fazer isso, ninguém precisa fazer isso. E com o tempo eu fui aprendendo isso, de uma pessoa que chegou aqui em Minas Gerais somente com a mãe, que a mãe largou tudo para trás e que perdeu a sua maior companhia no meio desse caminho. Eu estou muito melhor do que quando eu cheguei, quando tudo aconteceu. Então, hoje em dia, eu estou muito longe da vida que eu quero ter, mas eu estou muito longe da podridão que eu era. Então, cada dia mais eu estou mais perto da vida que eu quero ter, não só da vida e a vida que eu quero ter é uma vida centrada em Cristo. Assim como Jesus, ele destruiu tudo aquilo de ruim, ele vai construir uma história nova. E é isso que eu carrego para mim hoje. Dias solitários que já se foram e dias felizes na qual eu suporto tudo graças à presença de Jesus. Eu queria falar aqui também que não fica empurrando nada com a barriga, sabe? Não faz como eu fiz, empurrar o luto para frente para algum dia, quando você se sentir convicto de enfrentar ele, você ir lá e enfrentar ele. Você não pode fazer isso. Quanto mais rápido você aceitar aquilo, quanto mais rápido você entender aquilo, você pode ter uma vida mais firme na presença e uma vida mais constante no seu cotidiano, aí fora, com sua família, com seus amigos, com seu trabalho. E, obviamente, que eu sei que ninguém aqui é igual a mim, ninguém aqui precisa ser igual a mim ou ser igual a todo mundo tem seu jeito de enfrentar as coisas. Mas o que a gente pode fazer igual é enfrentar tudo aquilo. Não porque a gente tem força própria, não porque a gente é convicto daquilo, mas porque a gente tem Jesus conosco e isso nos basta para enfrentar o dia mau. Os dias eles já são bons, já são maus, mas Jesus é bom. E isso é suficiente para nós. Isso foi suficiente para mim. Foi suficiente para mim esquecer o meu passado. Meu passado hoje em dia é passado, ele não define o meu futuro. Obviamente eu tenho que enfrentar traumas pelo que aconteceu no passado, mas isso não me desmotiva. Ai, mais um trauma. Não, eu preciso falar assim, mais um trauma, é isso aí. É problemas novos, não é mais problemas velhos. Eu não preciso mais chegar em casa e chorar com saudade da minha mãe. Eu posso chegar e lembrar com alegria, porque hoje eu tenho pessoas novas, hoje eu tenho o cuidado de Jesus, e hoje eu enxergo o cuidado de Jesus, mesmo com a criança que simplesmente era revoltado com ele, que não aceitava que tinha gente fazendo mal aí fora e que ele levou minha mãe. Eu não preciso mais disso, eu não preciso mais ser assim. Jesus ele deu uma nova mentalidade, ele pode fazer muito mais, que é como a Natália falou. Eu sou muito novo, não parece, mas eu sou. E eu tenho toda a vida pela frente, mas com Jesus eu posso fazer bem mais do que só a vida pela frente. Eu posso construir algo a mais. Hoje em dia eu tenho convicção de que os dias que vêm, mesmo não sendo como eu quero, podem ser como Jesus quer. Hoje em dia eu criei novos sonhos, aquela palestra na qual eu participei, que eu não tinha sonho nenhum, não tinha convicção nenhuma, não tinha objetivo de vida nenhuma. Jesus, ele criou tudo de volta. E assim a gente vai indo, assim a gente vai levando, sabe? Os dias são maus, mas Jesus é bom. E a gente está aqui para aprender todo dia. Tudo que é ruim, Jesus ele vai destruir. Isso é óbvio, nada que é ruim pode ficar na gente, pode ficar no nosso cotidiano. Se tem alguma coisa ruim no seu cotidiano, resolva isso. Peça a Jesus para destruir essa coisa ruim e construir a coisa boa que é Ele. E se nós conseguimos ter essa convicção, se nós conseguimos ter essa mudança de mente, as coisas elas vão indo assim todos os dias. E é isso essa é a minha história. Amém. Amém, irmãos? Às vezes nós vemos as pessoas aqui e não imaginamos, né? A história que cada um carrega, né? Então por isso que é bom
esse tempo que nós temos aqui, essas histórias de fé, que mudam o nosso olhar quando nós vemos a pessoa, né? E o Zé Carlos, eu lembro que tinha vezes que ele chegava aqui, que ele passava naquele portão ali, irmãos, que ele não conseguia nem sequer abrir a boca para cumprimentar. Às vezes, tamanha a angústia, a tristeza que ele estava passando. E quem não conhecia a história do Zé Carlos, por muitas vezes falou, mas esse menino é sem educação demais. Eu não cumprimento, não é verdade, Zé Carlos? Eu não cumprimento esse menino mais, sem educação, estúpido. Passa, cumprimenta ele nem olha para a cara da gente, que às vezes as pessoas não conheciam. Não que eu passando um dia mal, isso me dá direito de desrespeitar as pessoas, mas ele não fazia isso por mal. É porque tamanho sofrimento, tamanha angústia, igual ele falou, e naquela época, igual ele relatou aqui, ele voltou para dentro da casa onde que ele vivia com a mãe. Então você imagina a cabeça desse menino com dias, lembrando da mãe, como ele disse, que era o que ele tinha, era companheira dele, era amiga dele, e ali ele não tem mais. Então você imagina, então por muitas vezes, às vezes as pessoas olhavam ali, faziam um pré-julgamento ou até um julgamento, mas a partir do momento que você conhece a história da pessoa, o seu olhar muda. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, na vida de quem Jesus entra, quem permite Jesus entrar, nunca mais ele é a mesma. Hoje o Zé Carlos, ele chega aqui, ele conta essa história de fé, dizendo, olha, antes eu vivia aprisionado, hoje ele é livre, hoje ele tem ali aquele momento de lembrar da mãe, mas é de lembrar com alegria, não com tristeza, não com angústia sobre a vida dele. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, cada dia mais e mais, a sua história, ela nos edifica, a sua história, ela nos ajuda cada dia a buscar sermos pessoas melhores e aprender com os irmãos. Então, irmãos, olha para essa pessoa do seu lado aí. Essa pessoa tem uma história de fé. Essa pessoa, ela tem uma caminhada. Então, irmãos, que a cada dia nós vamos respeitar a história de cada um e a cada dia aprender a conviver. É isso que a unidade faz. Eu aprender a entender e a conviver com cada uma pessoa. Amém? Vamos, nessa noite, orar pela nossa casa, orar pela nossa família, irmão. Você ama sua família, irmão? Zé Carlos relatando aqui, se coloca de pé no seu lugar, você que pode, falando sobre a mãe dele. Hoje o Zé Carlos sabe, a mãe dele não está com ele mais. Mas você aí, o seu parente, você ainda tem o seu parente, você tem o seu familiar, deixa eu te dizer, somente quem perde sabe a dor que é você não ter uma pessoa do seu lado. E às vezes nós temos as pessoas dos nossos lados, temos o pai, não valorizamos, temos a mãe, não valorizamos, temos o filho, não valorizamos, temos o amigo, não valorizamos, mas às vezes quando a pessoa se vai, aí nós queremos valorizar. Irmãos, deixa eu te dizer algo, depois que se desce a sepultura, não tem como fazer nada. Depois, se você tiver que falar que ama, você tem que falar que ama em vida. Se você respeitar, você tem que respeitar em vida. Se você quer honrar, você tem que honrar em vida. Porque depois que se desce a sepultura, irmãos, não tem como fazer mais nada. Então, irmãos, é algo que Deus tem colocado no nosso coração, que é orar pela nossa família. E como eu disse, às vezes nós acabamos caindo no egoísmo, nos preocupamos com nós e acabamos esquecendo dos nossos. E a palavra de Deus é bem clara, que aquele que não ama, aquele que não cuida dos da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, irmãos, nós devemos orar pela nossa casa, orar pela nossa família. E é sobre essa palavra que nós estamos aí durante esse mês de maio, orando pela nossa casa, orando pela nossa família. E nós estamos orando específico por cada causa, por cada situação. Irmãos, você que sabe a situação dentro da sua casa. Às vezes a esposa quer orar pelo seu esposo, você sabe qual é a situação do seu esposo, seja vício, seja o que for, seja qual o problema que for, irmão, seja específico com Jesus. Coloque essa causa diante de Cristo, que eu tenho certeza, irmãos. Irmãos, nós podemos convencer o nosso parente a aceitar Jesus? Sim ou não? Não, nós não podemos. Meu nome não é Espírito Santo e nem o seu, mas nós podemos orar para que Deus venha ali, quebrantar o coração dele, para que ele possa ter as escamas dos olhos dele ali tiradas, para que ele tome uma decisão. E qual é a melhor decisão que é? Aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, irmãos, nós podemos orar, isso está nas nossas mãos, isso nós podemos fazer. Agora, convencer, irmão, não é comigo, não é com você, mas nós podemos ajudar nesse processo, que é o quê? Tendo uma boa conduta, tendo um bom testemunho e fazendo o quê? Orando e jejuando, conforme o Senhor tem nos instruído através da palavra. Então, nessa noite, mais uma vez, nós vamos orar pela nossa casa e pela nossa família. Você que pode, assim, se você não tiver nenhuma restrição, se coloque de joelhos, vamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família, porque eu tenho certeza, irmão, que Deus está ouvindo a nossa oração. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos chegar até Jesus.
E você já chegou até aqui a igreja, ou você tem feito isso na sua casa. Nós precisamos ser específicos com Jesus, é falar mesmo cada ponto, é orar: Senhor, eu quero orar por esse ponto específico, por essa e por essa situação. Terceiro ponto, nós devemos ser transparente com Jesus. Aquele pai, ele foi transparente com Jesus a tal ponto de falar: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, eu já estou quase desistindo. Vai saber quanto tempo ele lutava com aquele filho, vai saber o quanto ele já tinha gastado, o quanto ele já tinha sofrido. Então, irmãos, o próximo, jejuar e orar, é isso que nós estamos fazendo, jejuando e orando, a qual Jesus disse: existem caças de demônio que só saem com jejum e com oração. Então, nessa hora aí, com as suas palavras, primeiro ponto, você já chegou até Jesus. Segundo ponto, seja específico em qual ponto que você quer que esse parente seu seja livre, seja liberto, seja transformado. Terceiro ponto, seja sincero com o Senhor. E quarto ponto, nós estamos fazendo aqui, que é orando e jejuando ao Senhor. Você vai fazer essa oração e agora com fé, pelo seu parente, pelo seu familiar, e logo em seguida aqui nós vamos orar unidos em uma só fé, aqui concretizando aquilo que Deus vai fazer na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus. Então nessa hora aí, comece a falar com o Senhor nesses pontos a qual nós acabamos de citar aqui, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, pela nossa casa. Senhor, eu apresento agora, Deus, a vida de cada um dos meus familiares. Eu sei, ó Deus, que o Senhor pode fazer um milagre, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode transformar. Nós cremos, ó Deus, porque o Senhor é fiel em tudo que o Senhor faz. E é sobre essa palavra que nós estamos aqui, nós nos achegamos até o Senhor. Senhor, eu quero orar especificamente, ó Deus, para que venha cair as escamas dos olhos, para que venha ser tirado todas as vendas, ó Deus, que tem impedido, Pai, esse familiar de ver, ó Deus. Às vezes passando por situações tão difíceis, que tem se degradado, tem sido destruído dia após dia, mas tem sim, Deus, como se fosse um tampão nos seus olhos, você não tem conseguido enxergar. Senhor, eu oro nessa noite te pedindo, Pai, que venha cair as escamas dos olhos, que venha ser arrancado, Deus. Senhor, todo espírito maligno, Pai, que tem amarrado nos vícios. Senhor, todo espírito maligno, Deus, que tem tirado a paz, que tem perturbado, Deus, que tem às vezes massacrado, seja através, ó Pai, da doença, até mesmo física, ó Deus, que tem conseguido ocasião para destruir, ó Deus. Senhor, nessa noite eu oro, Pai, te pedindo, ó Deus, que venha a cura. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós oramos, ó Deus, te pedindo, Senhor, e sabendo e crendo, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, pode fazer um milagre. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto, falando para o Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que dinheiro nenhum pode fazer, não há nada, terapia nenhuma, Deus, mas o seu poder agindo, ó Pai, nenhum mal pode resistir. Então é sobre essa palavra, Pai, que nós estamos aqui orando, que eu estou aqui te pedindo, Pai, nessa noite, Deus. Pai, te encontra agora, meu Pai, a casa. Pai, te encontra agora, o classe. Ah, Pai, seja no trabalho, seja onde estiver, Deus. Eu sei, ó Pai, que não há barreiras, ó Deus, para a oração. E o Senhor está em todos os lugares, ó Pai. E assim como nós estamos orando nessa hora, eu sei que o Senhor já alcançou a nossa casa, alcançou a nossa família. Senhor, todo espírito maligno de depressão, que tem destruído, que tem aniquilado, Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, e sabemos, ó Deus, que o Senhor já entendeu no meio, Senhor, da tua palavra, na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, ó Pai, aqui unido com os meus irmãos, nessa hora agora, Pai, nós estamos aqui sim, Pai, diante do Senhor, ó Deus, porque o Senhor está em todos os lugares, ó Pai. E o Senhor nos permitiu estarmos aqui hoje, ó Pai, na tua casa. Senhor, nessa hora, Pai, nós oramos especificamente por cada casa, por cada família. Senhor, eu apresento agora, Pai, cada um aqui representando a sua casa, representando a sua família. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, com a tua mão forte, ó Pai, com o teu poder. Senhor, entrar agora, meu Pai, tirar todas as escamas dos olhos, tirar todas as vendas dos olhos que o inimigo, ó Pai, tem colocado em muitos, ó Deus.
Senhor, muitos estão se destruindo, estão se degradando dia após dia, mas não conseguem enxergar, porque o inimigo, ó Pai, conseguiu encontrar ocasião, e com isso, ó Pai, tem destruído. Senhor, seja através dos vícios, seja qual vício esse for, das drogas, das bebidas, da pornografia, de programações, de jogos, seja qual for, ó Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha arrancar, ó Pai, venha tirar, ó Deus, todas as vendas dos olhos, Senhor, toda ação do mal que tem conseguido encontrar êxito, e com isso tem agido e tem destruído essas casas, tem destruído essas famílias. Senhor, nessa noite, Pai, nós te pedimos, ó Deus, por cada casa, Senhor, famílias que às vezes estão doentes na sua alma e também tem refletido no físico, pessoas que estão gastando rios de dinheiro, ó Pai, com remédios, com medicação, e não consegue a solução. Senhor, porventura o inimigo tem conseguido encontrar ocasião e tem ferido no físico e na alma. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus e te pedimos, ó Pai, arranca todo esse mal, arranca toda essa casta de demônio que tem conseguido tirar a paz, que tem conseguido tirar a alegria dessa família. Senhor, nessa noite nós estamos aqui unidos como a igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo, a qual o Senhor é o cabeça, e nós estamos orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos parentes. Nós não aceitamos, Senhor, nós não queremos ver, ó Pai, os nossos parentes perecendo. Senhor, nós não queremos, ó Pai, ver famílias sendo destruídas. Por isso, ó Deus, que nós estamos ouvindo a Tua voz e nós estamos obedecendo, orando por cada um deles, amando cada um deles. Senhor, eu quero, ó Pai, que todas essas casas, que todas essas famílias aqui representadas possam ter alegria, possam ter paz, possam ter diálogo. Senhor, nessa noite eu te peço, Senhor, essas casas que o inimigo tem entrado, tem destruído o diálogo, tem destruído a comunhão. Senhor, esposa que não tem conseguido olhar no olho do esposo e vice-versa, filhos rebeldes que não têm respeitado os pais. Nessa noite agora eu te peço, Senhor, que venha ser arrancado todo o mal, todas essas vendas dos olhos que tem levado eles a fazer esse ato. Senhor, nessa noite eu te peço, toda perturbação, todo espírito maligno que tem tirado a paz, em nome de Jesus, venha bater em retirada, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Pai, na oração, e o Senhor nos deixou essa instrução para que nós pudéssemos orar e jejuar pela nossa casa, e é isso que nós estamos fazendo. E eu sei, ó Deus, que aqui há famílias representadas, a qual nós vamos ouvir dizer que ela e toda a sua casa servem ao Senhor com alegria. Então nessa noite, ó Pai, nós estamos mais uma vez aqui e colocamos nas Tuas mãos, e sabemos que a vitória já é concretizada pelo poder que há no Teu nome, Jesus, e nossa família jamais vai perecer na mão do diabo, porque o Senhor trouxe a vida, e a vida em abundância sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Irmãos, não desista da sua família. E volto a te dizer, todos os dias, irmãos, ore pela sua casa, ore pela sua família. Irmãos, Jesus deixou bem claro, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Não adianta você levar em terapia, não adianta, irmão, gastar rios de dinheiro, é com jejum e com oração. Irmãos, Deus já nos deu as armas para lutar com o nosso inimigo declarado. E algo que eu falei aqui um dia, em uma pregação, o seu inimigo não é o seu parente, o seu inimigo se chama o diabo. Esse sim é o seu inimigo declarado. Então todas as vezes, irmão, que você estiver na sua casa, ore lá, profetize mesmo, bênção sobre a sua casa. Irmãos, ao invés de falar que seu filho é um encapetado, fala que ele é um abençoado. Ao invés de você falar, liberar palavras de maldição sobre a vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, libera palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe por quê? Você é homem, você é mulher, vocês são autoridade dentro da sua casa. Então às vezes nós estamos errando, porque nós mesmos estamos amaldiçoando, estamos maldizendo
a nossa casa e a nossa família. Então, irmãos, que você possa todos os dias continuar lutando pela sua casa e pela sua família. E não aceite o diabo entrar dentro da sua casa e fazer desordem, porque as armas o Senhor já nos deu para lutar pela nossa casa, pela nossa família. Mas basta que cada um de nós venhamos assumir a nossa posição e que nós venhamos lutar pela nossa casa e pela nossa família. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um restante de semana abençoado. Domingo às 18h30, culto de ceia ao Senhor. Não falte, venham todos participar em nome de Jesus. Convide um amigo, convide um irmão, convide seu parente para vir participar conosco em nome de Jesus. Deus abençoe, vão todos em paz em nome de Jesus, amém?